Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje a gente vai continuar com nossa playlist do livro do Luiz Gonzaga Melo, o Antropologia Cultural. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Se você quiser, você pode ser membro do canal, é só clicar em Seja Membro. Você pode também fazer o Valeu Demais, que é o coraçãozinho aí, você pode clicar aí, dar um valeu especial. E, por favor, se puder também, apoie o canal, vou colocar aqui agora o spot do Apoia-se. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, esse foi o spot do Apoia-se. Se você quiser, é só clicar no primeiro link da descrição. Então vamos lá, nós tínhamos parado semana passada ainda no conceito de cultura, né, as características do conceito de cultura. Hoje a gente vai falar sobre os métodos e técnicas em pesquisa antropológica. Então, o método clássico da antropologia é para ser o trabalho de campo, né, que produz a etnografia. Esse é o método clássico. Sendo que, quando a antropologia começou, lá nos idos, né, meados do século XIX, não tinha ainda a tradição do trabalho de campo. Era muito uma interpretação a partir dos dados de terceiros. Mas a base metodológica realmente é essa coisa da produção de uma narrativa interpretativa sobre os povos diferentes, né, sobre a chamada alteridade. Então, o pesquisador que é de uma cultura olha e interpreta a cultura do outro. Então, vemos aqui os aspectos gerais dos métodos de técnica antropológica, é necessário lembrar que eles estão relacionados também com a orientação teórica empregada. Isso é importante porque, como eu falei, no começo a antropologia era basicamente evolucionista, então a metodologia era basicamente pegar os relatos de terceiros e fazer as interpretações sobre a cultura dos outros povos, dos povos diferentes, chamados inclusive pejorativamente de povos primitivos. Era basicamente uma atividade dos europeus. Com a evolução da antropologia para os caminhos que seguiam no século XX, a partir principalmente dos trabalhos dos pesquisadores ingleses, os funcionalistas lá, o Malinowski, que foi o pioneiro, fazendo trabalho de campo, né, indo até o local e escrevendo, né, fazendo a narrativa etnográfica sobre o povo, aquela cultura diferente. Aí se criou esse caminho chamado funcionalismo. Enquanto isso, na Europa, né, na Europa continental, né, se desenvolveu por volta dos anos 1930 o estruturalismo, e nos Estados Unidos se desenvolveu, com uma certa conexão com o empirismo inglês, o chamado culturalismo. Apesar de que, no final das contas, fica muito a critério do pesquisador, né? Então cada pesquisador vai criando sua linha própria de como fazer a observação participante, que é o primeiro tópico aqui. É quando você observa um povo, uma cultura, uma sociedade participando do cotidiano da sua vida, e a etnografia como sendo o resultado, né, a escrita etnográfica, sendo que o uso do chamado diário de campo, né, que é uma das técnicas mais conhecidas da antropologia, serve justamente para transformar a percepção do pesquisador sobre aquela cultura, aquele povo que ele está convivendo, comparando com a sua própria, evidentemente, né? É uma ciência que eminentemente depende dessa observação do diferente. Então eu, como alguém de uma sociedade, observo outra sempre com esse olhar de que eu tenho um ponto de vista específico
E aí esse ponto de vista, ao ser comparado com o outro, é que gera a narrativa. É claro, tem evoluções, né, múltiplas a partir daí, de observação da sua própria cultura, por um ponto de vista diferente. Eu me lembro que quando eu pesquisei, quando eu fiz pesquisa de campo, observação participante, foi de pessoas que seriam familiares minhas, digamos assim. Eram pessoas que não eram estranhas a mim, então eu tive que promover um estranhamento. O Roberto da Mata, que é um dos antropólogos estruturalistas, em certo sentido, mais conhecidos do Brasil, ele fala dessa questão do trabalho de campo, né? O trabalho de campo em antropologia tem como uma de suas características um profundo envolvimento do pesquisador com seu objeto de estudo. E aí tem aquela coisa, né? Supõe-se que o antropólogo, ao observar, ele tem que se afastar do objeto de pesquisa. Mas o objeto de pesquisa é também um ser humano, uma pessoa parecida, semelhante a ele, no sentido de que é da mesma espécie, não é uma entidade biológica que você está observando no microscópio. Então essa inter-relação é muito complexa e gera, inclusive, a beleza, de certo modo assim, e a subjetividade da pesquisa antropológica. É claro, para alguém que observe a antropologia de um ponto de vista mais crítico a respeito do seu método de observar o mundo, vai dizer que falta cientificidade, positivismo, né? Falta a objetividade. Mas é a característica básica dela. Deixa eu ver aqui. Na antropologia, principalmente devido à sua postura metodológica, mais do que qualquer disciplina científica, está presente a dúvida metódica. Essa técnica de pesquisa caracteriza a antropologia, comporta várias outras técnicas específicas. Técnica de registro de dados, técnica de observação. Durante o trabalho de observação participante, o pesquisador realiza entrevistas, estruturadas ou não. Pode fazer um diário de pesquisa, pode registrar suas observações em fichas, recolher artefatos, que é muito parecido com a arqueologia nesse aspecto. Diferente da arqueologia, você pode perguntar ao povo que fez aquele artefato o significado. O arqueólogo tem que interpretar a partir dos vestígios de um povo que não existe mais. Efetuar gravações. Aí ele vai mencionar coisas aqui que são bastante anacrônicas, né? Rodar filmes em Super 8. Hoje em dia, com um celular, você filma, fotografa, grava tudo numa coisa só, em alta qualidade. As entrevistas é um elemento importantíssimo em qualquer ciência social. Porque na entrevista existe a relação do antropólogo com o seu ou seus informantes. Então, o informante é uma figura essencial na antropologia, porque é ele ou ela, né, ou eles, que possibilitam o vínculo do antropólogo com aquela sociedade. A questão é que, quando o antropólogo está vinculado àquela sociedade, àquele grupo social, através de um informante, ou de preferência mais de um informante, ele pode deixar de se afastar o suficiente para poder produzir um trabalho com mérito científico, mas ao mesmo tempo ele tem que reconhecer essa proximidade. Então é famoso o caso de uma antropóloga americana, eu não tenho certeza se foi a Margaret Mead ou se foi uma outra mais famosa, tão famosa quanto, que as informantes, né, uma tribo, acho que da Polinésia, se eu não me engano, meio que combinaram de contar coisas para ela, né, como se fossem reais, e na verdade eram invenções delas. E aí muitos anos depois, um outro pesquisadora foi fazer uma espécie de follow-up da pesquisa sobre aquele povo, e aí aquelas meninas que na época eram adolescentes, jovens, já adultas, né, ou mais próximas de serem idosas, revelaram que tinham inventado, então meio que assim, dão uma certa desqualificada na credibilidade do informante diante do que o pesquisador está pesquisando, mas ao mesmo tempo é a fonte de informação que você tem. Quando você tem uma fonte de informação que está diretamente ligada àquele povo, àquela sociedade, àquela comunidade, se você não confiar nele para pesquisar, para tirar as suas conclusões, mas é claro, tem que combinar isso com a própria observação participante mesmo. Então, por exemplo, se, sei lá, num povo isolado, indígena qualquer, o pesquisador recebe a informação de informante que as uniões são feitas
com o propósito de gerar alianças entre as famílias mais poderosas da tribo. E aí você percebe, observando, que na verdade os laços acontecem de maneira muito mais espontânea, sem esse planejamento todo. Então você tem que pegar e relatar as duas coisas. Faz parte da metodologia antropológica você pegar e trazer inclusive as contradições, para poder chegar a alguma, se não necessariamente conclusões, mas considerações que possam gerar novos questionamentos. Certo? Então é isso. O livro vai até aí na parte de metodologia, mas é basicamente isso mesmo. Aí vai depender muito de cada pesquisador, de cada pessoa que pesquise o seu objeto, o seu povo, sua comunidade. Eu vou ficando por aqui nesse episódio, né? Esse é o 4º episódio dessa playlist. Não se esqueça de se inscrever se não está inscrito, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Apoie aí o canal no Apoia-se, né? Como eu falei, primeiro link da descrição. Dê uma olhada no meu novo livro, vou colocar o card aqui para lembrar. E você pode também ser membro do canal, né? Seja membro do canal e clicar aí no Valeu Demais também e dar um valeu especial para o canal. Tá bom? Então até o próximo vídeo.